E aí galera, tudo beleza com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre calor, não é? Então nós vamos ver o conceito, entender o que é calor, como é que funciona, todas essas questões referentes ao calor, né? Para a gente começar a entender calor, alguns conceitos sobre esse assunto, vamos relembrar aí quando que começou os primeiros estudos, né? As primeiras análises sobre esse sistema, sobre esse fator, não é? Então assim, o calor como a gente conhece hoje, nós temos a definição que o calor é energia térmica em trânsito, não é? Mas até chegar nesse ponto, várias teorias foram criadas, né, desenvolvidas, testadas até chegar nesse conceito que nós temos hoje aí, né? Então assim, o ser humano, desde que descobriu o fogo, desde a descoberta do fogo, ele queria entender como é que funcionava o fogo, como é que funcionava a combustão, como funcionava o calor, não é? Tudo como isso funcionava. Então, assim, foram surgindo várias teorias, né, sobre isso, lá na Grécia, por volta aí de 1600, mais ou menos. As pessoas começaram a criar algumas teorias sobre isso daí, né? Algumas teorias diziam que existia um material em todas as substâncias tinha um material que era responsável pelo fogo. Já outro teórico dizia que era um líquido, não é isso? Que esse líquido era que fazia com que pegasse fogo, né? Chamado de líquido flogístico. E aí, mais adiante, Joseph Black, que é um químico bem interessante no estudo do calor nesse período, ele diz que esse fluido, esse material que denominava combustão, era chamado de calórico. Então, assim, essa teoria ficou válida aí por um determinado período, até Lavoisier começar a explicar esses fenômenos sobre a combustão, né? Como que isso acontecia, e aí foi seguido por vários outros estudos, por Benjamin Thompson, nós vamos ver aí, foi estudado futuramente por Celsius, Fahrenheit e vários outros físicos, várias outras pessoas que começaram a estudar um pouco sobre a questão do calor. Então, assim, para entender calor é a transferência de energia de um objeto ou de um sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperaturas entre eles, certo? Então, o que acontece? A gente está vivendo agora um período muito quente, não é isso? Então, o que acontece? Nós vamos ter um corpo mais quente e um corpo mais frio. E esse corpo vai tentar entrar em equilíbrio térmico, não é isso? Para ele entrar em equilíbrio, tem que haver troca de calor entre um sistema e outro, não é? Então, por exemplo, quando a gente tira um bolo do forno, ele vai estar lá completamente quente, né? 200 graus aí a média que se coloca para assar um bolo, 180, 200 graus. Quando você tira do forno, ele vai estar nessa temperatura. Vamos supor que o meio ambiente, né, o meio exterior, esteja aí uma temperatura de 32, 33 graus. Vai haver troca de energia entre esse corpo e o meio externo, para que ele entre em equilíbrio, ou seja, a transferência de calor. Então, a energia térmica ela está em trânsito, ela está em movimento entre um corpo e outro, entre um sistema e outro, ok? Então, assim, a teoria do calor como substância, né, que é a teoria do calórico aí, no século XVIII, o calor é considerado uma espécie de substância invisível, tipo um fluido. Segundo essa teoria, a substância, no caso que é o calor calórico, apresentava algumas características especiais, né? Penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria, não poderia ser criada nem destruída e não possuía massa. Aí já entrava em contradição, né? Se é uma matéria, ela vai ter massa, ela vai precisar... Na realidade, assim, ela é uma teoria muito maluca, que foi logo depois, com o aprofundamento do estudo, foi deixada para trás, foi esquecida, né? E foi criada nova teoria. Imagine aí, ela penetrava pela matéria, era atraída, não existia essa troca de calor, eles não tinham essa noção do equilíbrio térmico, por isso que eles tinham essa teoria, né? Claro que toda teoria,
toda a questão física, ela só é provada com experimento, com teste, né? A gente chama de método científico, que é testado várias vezes, é criado novas hipóteses, quando aquele teste não dá certo, até chegar em um ponto específico, ok? Então, assim, a teoria do calórico se tornou obsoleta quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado pelo atrito, por exemplo. Não é se a gente pegar e atritar uma mão na outra, ou passar dois objetos, por exemplo. Quando a gente está atritando, não aquece. Se a gente pegar a mão e passar uma na outra e ficar esfregando, não aquece. Então, assim, eles não conseguiam provar isso daí. Por isso, um dos motivos que fez com que essa teoria fosse descartada, não é isso? Então, assim, a unidade de medida de calor, ela é, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, a gente chama de Joule, em homenagem a um físico, né, James Prescott Joule, que aprofundou aprofundou bastante sobre esse conteúdo, né? Então, no entanto, na resolução de problemas de troca de calor, dá-se preferência, por razões históricas, à unidade de caloria, cal. Então, assim, um cal, a cada uma caloria, nós temos 4,18 joules. Lembrando que isso daí você vai encontrar esse valor energético, né, também em várias substâncias, vários produtos que nós compramos, que nós consumimos aí no dia a dia. Né? As dietas são feitas com base nisso daí, com base a quantidade de energia que o nosso corpo vai conseguir consumir durante um dia, né, de calorias, não é que o nosso corpo vai conseguir consumir por um dia. Então, lembrando, cada uma caloria, nós temos 4,18 joules. Caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água, a gente toma sempre como base como água, normalmente é tomado como base a água, né, que é mais fácil para poder fazer o cálculo, e é uma substância em abundância, tem em todos os lugares. Então, assim, a cada 1 grama de água, ela deve receber, sob pressão normal, não é? Pressão normal, gente, quando eu falo é 1 atm, considerando aí o nível do mar, certo? Para que sua temperatura seja elevada 1 grau, por exemplo. Então, 1 grama de água precisa para aumentar 1 grau. Nesse caso, por exemplo, no caso, a caloria vai ser essa relação. A caloria vai ser o que? A quantidade de calor que 1 grama de água precisa para aumentar 1 grau. E assim por diante, né? A unidade múltipla de caloria é quilocaloria, também muito usada na medida de quantidade de calor. Não é? Se vocês analisarem aí, muitas substâncias, muitos produtos que você vai comer, então vai estar lá não sei quantas quilocalorias. Então, a cada 1000 calorias nós vamos ter 1 quilocal. Se for colocar em valor numérico, né, 1000 calorias ou 10 ao cubo. Então, assim, nós temos alguns processos de propagação de calor. 3 processos, na realidade, de propagação de calor, que é a mudança de energia térmica da região de maior temperatura para uma de menor temperatura. Né? Ela pode ser feita de 3 maneiras distintas. A primeira é a condução térmica, a segunda a convecção térmica e a terceira a irradiação térmica. Lembrando que as 2 primeiras ela vai precisar de um meio material para se propagar, já a terceira ela se propaga no vácuo, não precisa de um meio material como o ar, por exemplo, para se manifestar. Mas vamos ver detalhadamente cada uma delas, ok? Então, assim, condução térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Ou seja, quando você está botando alguma coisa no fogo, né? Tá, na sua casa você está fazendo lá um brigadeiro, né? Está fazendo alguma comida, algum lanche, e aí você esquece a colher que você está mexendo dentro dessa vasilha. O que vai acontecer? Por meio da condução térmica, né, essa energia que vai estar lá naquele líquido, na água, por exemplo, ou lá no brigadeiro, que vai estar naquele material que está ali dentro, ele vai ser conduzido tanto para a extremidade da panela, né, como também vai ser conduzido para aquela colher que você esqueceu lá dentro. Então, ela mesmo ela estando para fora da panela um pouco, quando você pegar ela vai estar bastante quente, porque esse processo é chamado de condução térmica, ele é conduzido de um material para outro. Metais são excelentes condutores térmicos, certo? Então, assim, dentro disso daí nós temos alguns que são condutores e outros materiais que são isolantes. Condutores térmicos são aqueles materiais nos quais o processo de condução é acentuado, ou seja, acontece mais rápido, de forma mais rápida, como eu falei agora para vocês, o exemplo da colher lá esquecida dentro de uma panela no fogo.
Então, todo metal ele é um bom condutor. Ele vai conduzir essa energia térmica de forma mais acentuada. E, por exemplo, aí a madeira. Quando vai usar alguma coisa que vai mexer por muito tempo, que vai deixar dentro do líquido, por exemplo, dentro daquele material que está fazendo, é aconselhável mexer com a colher de pau. Por quê? Porque ele é considerado um isolante. Não significa que ele não aqueça, porém a transmissão de calor por ele é muito pouca, né? Ou quase nenhuma, ou nenhuma transmissão de calor, mas é muito pouca na madeira. A gente sabe que se a gente aquecer um pouco a madeira, se ela estiver dentro de um líquido, ela vai aquecer um pouco. Porém, não chega a toda a extensão, por exemplo, da colher de pau, e a sua mão não vai queimar quando você pegar ela ali naquele momento, né? Já o isopor aí, ó, ele é isolante, né? Por isso que quando se coloca, vai para algum lugar, o pessoal vai para festa, bota bebidas dentro do isopor. Por quê? Porque ele vai retardar e impedir a troca de calor entre o que está lá dentro e o meio exterior. Ou seja, aquela substância, aquele material que está ali dentro, ele vai ficar gelado ou quente por mais tempo. Já o processo de convecção térmica, não é? Esse processo de propagação de calor, a energia térmica se propaga pelo movimento das massas líquidas ou gasosas, ou seja, fluidos, não é? Já o processo de convecção é esse, é através de fluidos, seja líquidos ou gases, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Olha só, o material mais denso vai estar no fundo, menos denso vai estar em cima, enquanto menos denso, mais alto ele vai ficar, se a gente for analisar uma escala, né? Então, assim, isso vai variar de acordo com a densidade desse material. A transferência por convecção, ela só ocorre em fluidos. Olha só, a transferência que nós vimos na estante por condução térmica vai acontecer em metais e vai acontecer em outros materiais também. Porém, a convecção térmica ele só ocorre em fluidos. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, a água, o ar, mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Um exemplo é o ar-condicionado que nós temos em casa, né? O ar-condicionado tem que ficar na parte superior, porque o ar quente ele vai subir. Não é? Quanto mais quente, menos denso, mais alto ele vai estar. Então vai acontecer esse processo cíclico. Vai o ar quente, o ar-condicionado pega o ar quente, condiciona esse ar, resfria e joga para baixo. E aí fica um processo cíclico, tá vendo? No ambiente que ele vai estar funcionando. A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento de uma água numa chaleira, acontece por correntes de convecção. Olha só, a geladeira a gente coloca simplesmente a comida lá dentro e o ar gelado circula lá dentro, não é? Ou no freezer, ele vai estar circulando esse ar lá dentro e vai fazer com que esse material resfrie. Já no forno, por exemplo, não é? A gente colocou o material lá no forno e as correntes de ar vai fazer com que aquele calor ele se distribua ali mais uniformemente para assar aquele bolo de forma homogênea, né? Ficar mais todo uniforme. Então, acontece pela questão da convecção térmica. Por exemplo, outro exemplo que nós temos aí dessa convecção térmica são, você já deve ter ouvido aí com o professor de geografia, correntes de convecção, por exemplo. As brisas ocorrem nas regiões litorâneas e podem ser explicadas pela existência de correntes de convecção. Ou seja, a brisa marítima, tá vendo? Vamos analisar aqui. Nós temos aqui a brisa marítima, absorve mais calor em temperatura baixa, e já aqui na superfície absorve menos calor, a temperatura é mais alta, tá vendo? Durante o dia, né? Já durante a noite, o que acontece? É chamado de vento continental, a Terra, a parte da superfície libera menos calor, a temperatura é mais baixa, e já a água do mar, ela libera mais calor, a temperatura é mais alta. Então, assim, durante o dia a água do mar é mais fria, durante a noite é mais quente, e o processo inverso acontece com a Terra, através dessas correntes de convecção. Durante o dia, a temperatura mais fria do oceano vem para a Terra, durante a noite, a temperatura mais quente da Terra ela vai para o oceano. Então, é chamado de correntes de convecção. Pode ver que o movimento é cíclico. Nesse caso, ele vai,
tá vendo? Durante o dia vai, durante a noite volta. Outro processo também de condução de eletricidade é o que chamamos de irradiação térmica. É o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo, até aquele corpo, por um tipo de radiação que propaga tanto na matéria como no vácuo. Então, por exemplo, o micro-ondas. Né? Micro-ondas, através desse processo de radiação térmica, vai fazer com que as ondas, aquele material que está lá dentro, se aqueça. Então, olha só, todos os materiais ele pode se conduzir, todos os tipos de condução de condução de eletricidade, de energia térmica, perdão, ela pode ser conduzida no meio material. Mas a única que não precisa de um meio material é a radiação térmica. Nós vamos ver um exemplo aí da energia do Sol, tá vendo? Que viaja no vácuo e aquece nosso planeta. Ele é transmitido através da irradiação térmica. O Sol e a Terra, tá vindo as ondas eletromagnéticas, tá vendo? E essas ondas eletromagnéticas atingem a nossa superfície da Terra e aquece aqui a nossa atmosfera, aquece o solo como um todo. Então, assim, claro que aí nós vamos ver que existem outras possibilidades, outras questões que têm a ver com a incidência de raios solares no nosso planeta, né? Vocês já ouviram falar aí como o efeito estufa e outras questões que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, dentro desse conteúdo ainda. Alguns materiais, como o vidro, o plástico, dificultam a passagem de radiação térmica, forma de transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética, mas permite que a passagem da luz. Por isso, a maioria das estufas possuem cobertura de vidro ou de plástico. O que acontece, gente? A estufa aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que nós temos aqui da estufa, tá vendo? Ela faz com que essas ondas de calor, ela fica retida nessa parte, ou seja, ela é refletida, certo? Porém, a luz ela passa. Então, nas estufas para plantar frutas, verduras, por exemplo, mantém-se normalmente faz normalmente de vidro ou de plástico, claro que em sua maioria é de plástico pelo custo, e vai fazer com que continue recebendo luz solar, que faz a fotossíntese, que faz outra questão, mas o calor ele seja amenizado dentro dessas estufas. E aí o efeito estufa, não é que vocês já viram aí também nas aulas de geografia de vocês, nós vamos ver o que acontece. É a presença de vapor de água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha a temperatura média adequada, tá vendo? Ou seja, o que está dizendo? Que a água, o vapor de água e o gás carbônico que está na nossa atmosfera, ele retém boa parte desse calor que vem nessas ondas eletromagnéticas, e isso é o que permite a vida aqui na Terra. Então, assim, a preocupação do cientista em relação a isso é porque as atividades humanas vêm fazendo com que esse efeito, que é um processo natural, ele seja aumentado, não é? Então, o que vai acontecer? Esse fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa para o ser humano, ele se torna um efeito catastrófico, não é? Por que vai acontecer isso? Nessa ilustração aqui a gente consegue perceber o seguinte, está vendo? Está chegando os raios solares. Então, nesse primeiro passo, a radiação solar, ela atravessa a atmosfera da Terra aqui, tá vendo? Vamos supor que esse círculo aqui seja a nossa atmosfera, e a maior parte da radiação ela é absorvida pela superfície da Terra, tá vendo? Pela superfície terrestre. E vai aquecer, que esse processo ele é o ideal para a nossa sobrevivência. Vai manter a temperatura média do nosso planeta e é o ideal para a nossa sobrevivência. Parte dessa radiação ela é refletida tanto pela Terra como pela camada de ozônio, não é isso? Pela nossa atmosfera, essa camada de ozônio que está aqui no entorno da Terra. Então o que acontece? Ela funciona como um espelho e vai fazer com que parte desses raios seja refletido, voltado para o espaço, volta para o espaço.
Aí o que acontece? Parte dessa radiação infravermelha, que no caso é o calor, é refletido pela superfície da Terra, tá vendo? Ele voltaria para o espaço. Só que o que acontece? Um ser humano, em sua inteligência, né, fazendo aí vários processos de industrialização, com o avanço das indústrias, emite poluentes, bastante poluentes, tanto de indústrias como também dos automóveis. E o que acontece, gente? Em vez desse raio infravermelho ele subir para o espaço de novo, o que acontece? Chega nessa barreira aqui e volta. Então, olha só. Os raios que atingem a superfície da Terra, parte dele vem, atinge e é refletido de volta, tá vendo? Porém, com o agravamento do efeito estufa, parte desses raios bate e, em vez de voltar, voltar para o espaço, ele volta para a Terra. E aí o que acontece? Isso acontecendo várias vezes vai aumentar a temperatura média do nosso planeta, que aí se torna um problema, não é? Um processo que seria natural, não é? Que seria benéfico e é fundamental para a vida do ser humano, por causa da ação antrópica, ele acaba se tornando um problema mais sério para a humanidade. Então aquece a superfície terrestre e a atmosfera, né? Esse raio que não volta para o espaço, ele vai aquecer tanto a superfície como também aquece a atmosfera. E aí é o que a gente chama de efeito estufa, ok? Deu para compreender aí? Bem, nós vamos ver uma pequena diferença entre temperatura e calor, não é? A temperatura, como nós já vimos na questão em aulas anteriores, ela é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. Ou seja, quanto maior é o calor, maior vai ser o nível de agitação dessas moléculas, certo? E aí ele vai ter as mudanças de estados, né? Sólido, líquido, gasoso ou vaporoso, não é? E já o calor é a forma de transferir energia de um corpo ou sistema para outro. A diferença básica: temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema e o calor é a forma de transferir energia de um corpo, energia térmica, tá? De um corpo ou sistema para outro. Lembrando que a propagação de calor pode ocorrer de 3 processos, só para a gente recapitular aí, ó: condução, convecção e radiação. A condução acontece em geral nos sólidos. A convecção predomina nos líquidos e gases através de correntes de convecção. E a irradiação ocorre pela radiação, ou seja, ela não é necessária a presença de matéria para que ela aconteça. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, vocês tiram lá no grupo do WhatsApp, né, que nós criamos para a turma, para sanar todas essas dúvidas, ok? Na nossa próxima aula nós vamos ver algumas questões com cálculos referente a esse assunto. Tudo bem? Até mais.